Bom dia. Vamos lá, vamos entrando. Hoje é a nossa aula 1 da Jornada do Autoconhecimento. Eu sou a doutora Emília Queiroz. Estou aqui para te guiar nessa jornada que eu mesma já trilhei e quero te convidar para sentir o que é uma vida com saúde mental, com mais clareza, com propósito. Contando rapidamente o meu contexto, eu gosto de falar que eu sou uma sobrevivente de uma mãe narcisista. Para quem não sabe, a mãe narcisista é aquela mulher com traços de psicopatia, ou seja, ela tem incapacidade de sentir a empatia, de sentir as emoções do outro. Ela não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Alguns psicopatas são sádicos, eles sentem prazer em ver o sofrimento alheio. Isso pode também ser chamado de crueldade. E era o caso da minha mãe, ela tinha traços de psicopatia desde a infância, como é relatado pelos meus avós, traços de crueldade. E aí o que acontece quando essa pessoa se torna mãe é o transtorno chamado de mãe cruel e narcisista. Como essa pessoa não tem capacidade de sentir o amor de mãe, o tão famoso amor de mãe pelos filhos, ela não conhece outra maneira a não ser o abuso, a negligência, os maus tratos, e acaba que a criança passa por uma infância muito traumática, né? Porque ela não recebe aquele cuidado, aquele amor da mãe, que deveria ser a pessoa que está ali como sua principal cuidadora, como sua principal base no mundo. Então, os filhos de mães narcisistas são pessoas com muita dificuldade de encontrar o sentido da vida, porque a sua psique ela foi construída desde a infância de forma totalmente antinatural, totalmente oposta ao que é o padrão daquele filho que é amado, que é cuidado, enfim. Então, a pessoa que passa por um trauma tão grande na infância acaba por se desviar da rota original do ser humano, mentalmente. E aí, ou ela batalha muito, corre muito atrás de construir as estruturas psíquicas saudáveis depois, mais velha, por conta própria, de forma consciente, ou, infelizmente, ela vai acabar sofrendo e tendo fins na vida mais tarde que podem ser fatais, desde transtornos mentais como ansiedade, depressão, melancolia, estresse, até o mais grave de todos, que seria o caso do suicídio, né? Então, esse é o meu trauma, é um trauma de mãe, uma mãe narcisista, mas eu não sei qual é o seu. Os traumas, eles agem de forma muito parecida na nossa mente. Então, eu não sei se você também teve pais abusadores, uma família tóxica, se foi um relacionamento abusivo, qual foi o tipo do seu trauma, mas é bem provável que a sua estrutura psíquica seja muito parecida. Ela foi destruída de forma muito parecida. Então, o que eu venho falar é que a nossa maneira de cura mental, a nossa maneira de fortalecimento, de realinhar a nossa vida para os eixos, é através do autoconhecimento. É isso que eu experimentei por conta própria e o que venho experimentando desde que comecei a atender meu primeiro paciente lá atrás. Então foi o trabalho de uma vida. Eu tive a sorte de passar na pele. Hoje eu chamo de sorte. Hoje eu consigo chamar de sorte esse trauma. Hoje eu consigo agradecer, ser grata pela minha mãe, pela minha história, pelo meu passado, porque eu sei que se eu tivesse crescido num lar totalmente normal, saudável, amoroso, eu não teria tido a oportunidade de aprender tanto, me desenvolver tanto como eu precisei através dessa vida toda
tentando me auto-fortalecer por conta própria. Então, aos 13, eu fugi de casa, o que foi uma grande sorte também. Tem muita gente que passa a vida toda ou demora muito mais tempo à mercê ali, ainda continuando vítima dentro do contexto do seu abusador, do seu trauma. E eu consegui reunir minha coragem de uma criança de 13 anos para fugir de casa. E desde então, fui morando um pouco com meu pai, um pouco com a minha avó, morei sozinha um pouco, voltei, fiz todas as terapias possíveis, tentei terapia tradicional, tentei terapia espiritual, holística, todos os tipos de substâncias que você imaginar. Mas no fim das contas, eu acabei descobrindo que eu sou a minha melhor médica, eu sou a minha melhor terapeuta. E foi através do autoconhecimento, ou seja, a autorresponsabilidade, parar de tentar colocar a minha salvação na mão do outro, ficar esperando que algum médico milagroso vai vir e vai me salvar, algum terapeuta mágico vai fazer um grande ritual e eu vou acordar no outro dia magicamente bem, ou algum relacionamento, alguém muito bom, muito poderoso vai vir me salvar e me tirar desse sofrimento. Não. Quando eu entendi que eu sou a dona da minha história, tudo acontece por um motivo, tudo que eu passei foi para me colocar onde eu estou hoje, para me ensinar, para me colocar no papel de aprendiz dessa jornada. Foi assim que eu consegui perceber a minha história de forma totalmente oposta. Então eu parei de me rebelar contra o mundo, achar que era tudo muito injusto, que eu não merecia passar por aquilo, e comecei a agradecer, na verdade. Poxa, aquilo foi o que eu precisava para me fortalecer, para cumprir a minha missão. Então, o que eu gosto de falar é isso. Tudo acontece por um motivo. E todo grande sofrimento precede uma grande missão. Quanto maior é o sofrimento, maior é a missão. Então, se você está nesse lugar de confusão, de uma pessoa que não entende por que você precisou passar por tudo aquilo, e você acha que você é uma vítima, que foi uma injustiça, na verdade, o que te falta é a clareza de compreensão, é o entendimento. À medida que você consegue o autoconhecimento, ou seja, entender a sua missão aqui, as habilidades que você precisa ter, você vai entender exatamente o motivo de ter passado por exatamente aquela situação, exatamente como ela foi, porque ela foi perfeita para te ensinar, para te tornar quem você é hoje. Então é isso que eu quero te mostrar ao longo dessa jornada do autoconhecimento. Quando você passa por um trauma, como eu expliquei, a sua estrutura mental se desenvolve totalmente oposta a uma pessoa que tem infância saudável ou um passado mais saudável. Um ser humano normal, ele se desenvolve assim, de acordo com o senso comum, com o que a maioria das pessoas concorda. Porque o maior amor que existe é o amor de mãe, por exemplo, né? A grande maioria das pessoas vai falar que a pessoa que ela mais ama no mundo é a sua mãe. E se você passa por um trauma de mãe, acaba que a sua estrutura já é totalmente oposta. A sua ideia do que é o amor, do que é o bem, do que é o mal, do que é o certo, do que é errado, do que representa a família, o pai, a mãe, tudo isso acaba distorcido, confuso na sua mente. Então, o nosso trabalho de autoconhecimento é como se fosse uma limpeza mental, uma faxina mental. A gente vai ter que remover as sujeiras, assim, limpar os seus filtros com que você enxerga o mundo e fazer uma grande faxina de pensamento. Reorganizar, tirar cada pensamento, cada conceito do lugar errado que ele tá e tentar colocar nos lugares certos. Isso não é imediato, não é de um dia para o outro, é um trabalho constante, é um trabalho de frequência, de um pouquinho todos os dias. Então, se acostuma que você vai precisar de uma rotina de autoconhecimento. Então, o que eu vou te passar aqui
Não é um dia, um ritual, uma meditação que vai te fazer uma mágica. Não tem mágica, é construção. Vou repetir, não tem mágica, é construção. É um trabalho de 1% em 1%, de um passo de cada vez. A cada dia nós vamos tentando organizar um pouco mais. Então pensa que você está entrando agora num território, tá num quarto que é a sua mente, que tá um caos. Tá? Isso aqui tá totalmente bagunçado. Tá sujo, tá desorganizado, toda a sua vida e memórias, tá tudo fora do lugar. Essa faxina não tem como a gente fazer de uma vez só. Ela tem que ser aos poucos. Até porque, se você tentar, se eu te perguntasse hoje, qual é o seu propósito de vida hoje? O que você mais quer na sua vida? Qual o seu sonho? Qual o seu objetivo? Se você respondesse hoje, a partir de uma mente que está desordenada pelo trauma, a sua resposta estaria muito longe da realidade. A sua resposta, ela não seria correta. Ela não... Porque o seu filtro está sujo. Então, mesmo que você tentar acelerar o processo, ele vai continuar te levando para o caminho errado. Então, é preciso calma, é preciso constância para a gente conseguir organizar aos poucos, de passo em passo, e a cada dia, cada semana, encontrar uma resposta, encontrar como um quebra-cabeça. Tá? Então, como é que a gente começa? Espero ter explicado o contexto, mais ou menos, de como é o trauma, como o trauma desorganiza a nossa mente, a nossa visão de mundo, e mostrar que não é mágica, é construção. O nosso caminho de autoconhecimento é construção. Hoje, agora, eu vou falar o primeiro passo de todos. Eu quero que você tenha um caderno em branco, tá? Eu tenho aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é o diário de autoconhecimento, tá? Aqui eu mesma criei, tá? Eu escrevi a estrutura de 30 passos, tá? Os 30 primeiros passos do autoconhecimento. Isso aqui você pode adquirir, tá? Tem ali o link no meu site. Você pode adquirir esse diário, você pode imprimir e você pode começar através dele, tá? Se você tá assim, nossa, com muita pressa, não quero esperar os vídeos, eu quero fazer rápido, tirar esse peso da minha mente logo, pega o seu diário, adquire ele, imprime, comece. Aqui nos vídeos eu vou estar explicando mais ou menos o que já está aqui, só que de forma mais aprofundada, tá? Então aqui nos vídeos eu não tô com pressa, eu vou explicar da forma mais calma, aprofundada possível, para que você faça cada passo na sua profundidade máxima. Então pega lá o seu caderno, tá? Pega uma caneta, coloca a data de hoje, coloca assim, diário de autoconhecimento, tá? É importante que você escreva o título, e isso já começa a organizar a sua mente. Por que eu peço um diário e não peço para você escrever no celular ou no computador? Porque lembra que nós estamos aqui tentando fazer uma faxina, uma organização de pensamentos e ideias que já estão muito confusos. Então, quando você pega a caneta com a sua mão, quando você pega o caderno, quando você olha a folha em branco e você mesmo vai escrevendo, isso é um grande mecanismo que funciona como símbolo de organização para a mente. Então, isso ajuda muito a mente a entender que agora você está num processo de faxina, de organização interna, tá? Então, não pode ser pelo celular nem computador. Caderno, caneta, mão na massa. Escreveu lá diário de autoconhecimento. No dia 1, tá? Na página 1, o passo 1, você vai escrever uma lista de tudo aquilo que te incomoda na sua vida hoje. Incômodos, aquilo que está te incomodando, aquilo que são os seus problemas atualmente. Isso não é tão fácil, só que é essencial. E talvez esse passo demore alguns dias para ser concluído. Por quê? Como a gente tem aquela mente traumatizada, aquela mente que foi bagunçada, até mesmo isso é difícil, você não consegue entender o que está te incomodando.
Então, quando alguma pessoa vem me procurar, perguntar sobre a terapia, sobre a escola de autoconhecimento, sobre os cursos diários, a primeira coisa que eu pergunto é: qual o seu objetivo com a terapia? O que vem te incomodando? O que você gostaria de melhorar? E eu sei que aquele paciente mais grave, aquele aluno que está na situação mais grave, é aquela pessoa que fala assim: ah, não sei, eu quero melhorar tudo. Tá tudo ruim, tá tudo péssimo, tudo me incomoda e eu quero melhorar tudo. Isso é a pessoa que está mais longe do autoconhecimento, porque a pessoa não tem clareza nem do que é a dor dela. Ela não sabe onde dói. O que tá doendo? Dói tudo, dói tudo. Não. Essa é a pior resposta possível. Você precisa ter clareza do que é exatamente aquela coisa que mais te incomoda hoje. Então a pergunta aí é: o que me incomoda na minha vida hoje? Então você tem que pensar assim, antes de dormir, o que é aquele pensamento que mais te causa angústia? Que vem na sua mente, você pensa, poxa, precisava mudar isso. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira preocupação? O que mais te traz angústia? O que mais te faz sofrer? Qual que é aquele pensamento que mais se repete ao longo do dia? Qual que é aquele pensamento que você mais tenta fugir? É isso que te incomoda. E nem sempre é uma coisa óbvia. Vou dar meu exemplo. Hoje eu tenho clareza de que a raiz do meu trauma vem da minha mãe. Mas, durante muito tempo, eu sofri com outras coisas. Então, durante muitos anos eu sofria com desilusões amorosas, eu me apaixonava muito facilmente, eu era muito carente, eu colocava a minha expectativa de segurança emocional nas pessoas, nos homens e namorados, e eu sempre acabava sendo dependente emocionalmente das pessoas. Então, durante muitos anos, o que me incomodava era não achar um parceiro perfeito, não encontrar o príncipe encantado. O que eu mais queria era isso: encontrar a minha alma gêmea, encontrar o parceiro perfeito. Aí teve uma fase que eu sofri com compulsão alimentar. Não sei se alguém, é bem provável que sinta muito relacionado o trauma com vícios, compulsões. Então, durante muito tempo, eu sofria por causa do meu corpo. Eu descontava a minha ansiedade na comida. Todo santo dia eu desejava muito que eu não ia comer naquele dia, que eu ia me controlar, que eu não queria engordar mais. E eu acabava comendo tudo de novo, aquele pensamento que mais me incomodava, que eu mais gostaria de mudar. E aí tiveram fases que eu me incomodei muito com o meu trabalho. Eu trabalhava em um lugar que eu odiava, que me causava estresse, que eu não era valorizada, que me exploravam, eu ganhava pouco. Eu queria mudar aquilo primeiro, acima de tudo. Depois já passei por fases em que eu não tinha amigos que eu podia confiar, eu me sentia muito sozinha, porque chegava no final de semana e eu não tinha com quem sair, eu não tinha com quem conversar, e eu não conseguia fazer amizade com as pessoas, eu não conseguia confiar nas pessoas. Então, ou também já passei por fases em que eu odiava a cidade que eu morava, eu precisava me mudar, me mudei. Então é preciso que você entenda exatamente o que é. Percebe como pode ser totalmente variado, tá? E isso aqui é totalmente pessoal. E você vai precisar investigar aqui dentro. Vai precisar investigar aqui dentro. Você vai ter que procurar quais são aqueles pensamentos mais frequentes aqui. Aquele que vem o tempo todo, o dia inteiro. O primeiro, quando você acorda, que chega aqui e te causa angústia. Ou antes de dormir, o último pensamento do dia, a preocupação do dia. Para você entender exatamente e fazer uma lista. Então, se é o seu corpo, escreve lá. Eu me incomodo
porque eu não gosto do meu corpo, eu preciso mudar porque eu preciso me alimentar de uma forma mais saudável, eu preciso começar a fazer academia, praticar algum esporte, ok. Ou eu me incomodo porque eu tenho insônia, eu não consigo dormir, eu preciso melhorar a minha qualidade do sono, meu descanso. Ou eu me incomodo porque eu não consigo encontrar um relacionamento que me faça feliz, sempre passo por sofrimento, sempre sou traída, sempre mentem pra mim, porque meus amigos não me entendem, porque eu não consigo encontrar roupas que eu goste, sabe? É assim, é pessoal, tá? E aí, nesse passo aqui, como eu tô tentando descrever, é importante que você seja o mais específico possível aqui. Por isso que eu falei que esse passo pode demorar alguns dias. Porque talvez no primeiro dia que você tente fazer essa lista, você coloque 30 coisas. Ah, me incomoda na minha vida, o quê? Meu corpo, meu cabelo, meu rosto, minha família, meu pai, minha mãe, minha amiga fulana, minhas roupas, meu escritório, sabe? 30 coisas. E aí, no segundo dia, você vai reler o que você escreveu, vai tentar organizar melhor. Então, o que me incomoda, na verdade, são as pessoas do meu convívio, porque elas me fazem sentir desvalorizada e incompreendida. E para mudar isso, eu preciso mudar de casa, mudar de cidade, ou conhecer pessoas novas, ou mudar quem eu sou. Então, sempre tentando organizar de forma clara, de forma organizada, lembra que é uma faxina, e sempre tentando colocar uma possível solução para o problema. Então, o que seria uma resposta ruim aqui? Ah, o que te incomoda na sua vida? Meu corpo. Resposta ruim, muito geral. Seja mais detalhada. O que me incomoda é meu corpo, porque eu acho que eu estou acima do peso e isso faz eu me sentir feia e não me sinto atraente. Quando eu saio de casa, me sinto envergonhada e tenho dificuldade em encontrar roupas que me façam sentir bem. E eu não acho que os homens vão me achar atraente assim, não vou conseguir encontrar um relacionamento. E eu também, por causa disso, meu intestino não é regular e eu sofro, sabe? Se puder fazer um textão para cada item, ótimo. Quanto mais você detalhar, especificar, melhor. Eu não vou cansar de falar isso. É uma faxina, tá? É uma investigação que estamos fazendo nesse quarto bagunçado aqui dentro. Então, seja uma faxineira obcecada, seja uma faxineira muito organizada, seja uma faxineira muito profunda. Não faça a faxina superficial e tente fugir dela. Isso aqui é um trabalho que vai valer a pena no final, desde que tenhamos ali o esforço necessário, tá? E assim, dói, tá? Faxina cansa, faxina dói, por vezes é desconfortável, não é legal a gente ficar olhando para nossos incômodos, só que é o primeiro passo. Se você não tiver o mínimo de clareza aqui, nem tem como continuar. Não foge desse passo, tá? Escreve. E não se incomoda agora se isso aqui tá certo ou errado, porque provavelmente a primeira vez que você faz não vai estar certo mesmo. Mas daqui a 15 passos, daqui a 15 dias, você vai olhar para trás e vai conseguir fazer esse passo 1 muito melhor. Então faz no seu esforço máximo, do jeito que você consegue hoje. E aí, com o passar dos outros passos, nós vamos de vez em quando voltar e refazer e deixar mais organizado possível, tá bom? Então espero que tenha entendido. Caderno, caneta, escreva lá, diário de autoconhecimento, coloque a data, passo 1. O que me incomoda na minha vida hoje? O que eu preciso mudar na minha vida hoje? Essa é a pergunta.
responda detalhado, específico e nos vemos no passo 2.